Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nesta casa, onde nos últimos 12 anos ou mais, tenho aprendido dia a dia. Para hoje, eu trago algumas reflexões referentes à família. A família e seus desafios. Quem de nós, olhando para o ambiente familiar no qual estamos inseridos, já não nos perguntamos: por que estou aqui? Por que esta família? E as respostas, muitas vezes, não vêm. Pensar nesse ambiente familiar no que estamos aprendendo, no que estamos ensinando. Talvez ali estamos aprendendo a ser pai, a ser mãe, a ser filhos. E para ilustrar as nossas reflexões na noite de hoje, trago reflexões constantes no livro Constelação Familiar, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E aqui eu faço um pequeno adendo. Joana de Ângeles é um espírito que, na erraticidade, tem trabalhado com esse tema, a família. Por muito, muito tempo, ela tem se dedicado ao estudo desse tema. Ela é a mentora de Valdo Franco. O trabalho, propriamente dito, é da Joana, mas através da mediunidade de Valdo Franco, esse livro chega até nós. Nessa obra, ela traz 30 itens a respeito, 30 considerações a respeito da família. Sobre os genitores, sobre os filhos, sobre a questão da religião, do evangelho, da sexualidade. E é baseado nesta obra que vou trazer alguns recortes para a nossa reflexão. Mas o que vem a ser família? O termo família tem origem no latim famulus, que era compreendido como o grupo de servos domésticos. No Império Romano, que foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, o conceito de família passou a designar a união entre duas pessoas e seus descendentes. Neste momento tem início também a ideia de matrimônio. Durante a Idade Média, período de 476 da era cristã até o ano de 1453, houve o estabelecimento da união matrimonial como um sacramento da Igreja. Surge, nessa época, a ideia do casamento como uma instituição sagrada, indissolúvel e destinada à reprodução. É durante este período que se consolida o conceito de família tradicional, composta por pai, mãe e seus filhos. Até pouco tempo, este conceito era
o que vigorava em nossas famílias. No entanto, tem mudado. E se buscarmos esta definição, encontraremos o conceito de família, né, abrangendo diversas formas de organização, baseadas na convivência, na relação afetiva entre seus membros e o cuidado com os indivíduos mais jovens. Convivência, relação afetiva dos membros e cuidado individual, né, cuidado com os mais jovens, as crianças. No Brasil, hoje, vamos encontrar diversos tipos de família. A família nuclear, né, que é aquela constituída de pai, mãe e os filhos. A família reconstituída, em virtude do divórcio, né, de um falecimento, um dos cônjuges reconstitui o seu casamento. Surge aí a questão do padrasto e da madrasta na família reconstituída. Família reconstituída, família monoparental, que é a família onde um dos cônjuges está cuidando da prole, cuidando dos filhos. E diversas outros tipos de família, todos eles ambientes aonde a família, onde o grupo se desenvolve. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Jesus, quando aqui esteve, e perguntado: mestre, qual é o maior mandamento? E a resposta dele: primeiro, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. E o segundo, igual a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nesta família que nós vamos iniciar esse processo de aprendizagem e aplicar o amor. É dentro deste ambiente familiar. Se a gente não consegue, dentro do grupo familiar, surge o egoísmo. Quantas famílias predomina hoje o egoísmo? Cada um pensando em si. Uma família que conheço, o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa 19 horas e vai para o seu computador. Vai relaxar. A mãe trabalha o dia inteiro, chega um pouco mais tarde. O filho, pouco mais de 10 anos, fica aos cuidados da babá. Por volta de 20 horas, os três estão dentro de casa. E o menino, contando a sua rotina, diz: quando eu estou com fome, eu vou na geladeira, abro a geladeira, pego 4 ou 5 salsichas, coloco no micro-ondas e aperto o 3 e o 0. Quando quero tomar um leite, um Nescau, vou na geladeira, pego o leite, coloco num copo, micro-ondas e aperto 150. Após ele fazer esse lanche quase todas as noites,
ele vai dormir, sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe. O egoísmo, de certa forma, começa a penetrar este lar. O cansaço do dia, o trabalho do dia a dia, não é justificativa, creio eu, para o abandono dos filhos. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. A aquisição da felicidade. Educandário o lar é um local de cuidado. Cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, cuidado entre os integrantes desta família. Um olhando, cuidando, prestando atenção no outro, se colocando à disposição para alguma dificuldade. Quando pensamos na questão da criança, desde os primeiros meses, já deve-se olhar para esta criança buscando educá-la. Esse espírito que está chegando precisa ser orientado, porque às vezes vem com dificuldades. Orientado a ter autonomia, orientado a ter responsabilidade, respeitar limites, saber o que pode e o que não pode fazer. Encontramos adolescentes, adultos e às vezes até idosos que não aprenderam a ter limites. Pensa que tudo pode. Aí reside já a questão de sofrimento, questão de dificuldades em relacionamentos. Outro item que deve ser cuidado e observado com as crianças é a questão das frustrações. A gente não quer que os filhos sofram e criamos uma redoma. Ele não pode passar frio, não pode passar calor, não pode sofrer, está sempre protegido. E quando chega a uma idade mais avançada, quando se frustra, e isso acontece com 40, 50 anos também, não sabe o que fazer, qual a resposta a dar. É necessário o aprendizado desde a infância, desde os primeiros passos. E quando isso acontece, o processo de felicidade vai se instalando. Recentemente, jogava com uma menina de 10 anos, jogava dominó. Perdi a primeira partida e ela ficou feliz. Jogamos a segunda. Aí eu ganhei. Perguntei a ela, como é que é perder? E ela veio com a resposta, me sinto feliz por saber que tem alguém que joga tão bem quanto eu. Saber lidar com as frustrações é necessário desde cedo. Nós não ganhamos sempre. Muitas vezes vamos sofrer. E não é motivo para agredir, para quebrar, ou às vezes até matar.
quando esta educação é feita precocemente, esse processo é evitado. Porque as pessoas aprendem, têm essa tendência. Porque dentro de cada um de nós, as leis morais estabelecidas nos dizem o que é certo e o que é errado. Mas precisamos da orientação no momento certo. E às vezes, quando não acontece no momento certo, nós precisamos de uma reeducação. Mesmo nos lares equilibrados, onde o amor enriquece os sentimentos, encontram-se espíritos atormentados interiormente, incapazes de lutar contra as más inclinações. Dentro do lar, é uma oportunidade dos espíritos reencarnarem. E que espírito é esse que está chegando? Um bebezinho, né? E a gente dá carinho e atenção. Mas é uma alma que já tem uma vivência, que já tem experiências e que precisa já no colo ser orientado, ser cuidado, dar afeto, receber amor. No entanto, a família dá isso. Dá carinho, dá afeto, dá amor. Mas esta alma está tão comprometida com encarnações anteriores, aonde sempre errou, sempre cometeu o mesmo equívoco. É dada a oportunidade de vir e fazer diferente. Ela pode até tentar ter o apoio da família, da espiritualidade, mas ela está tão comprometida com aqueles erros, com aqueles equívocos, que é difícil fazer diferente. Dentro de nossas famílias, há espíritos, há almas que estão ali para tentarem, em um ambiente salutar, uma modificação, um aprendizado. Talvez será necessário algumas encarnações para que consigam se modificarem. É fruto dos nossos pendores, dos descuidos que hoje estamos tendo. Na próxima encarnação eu consigo. Talvez a condição não seja tão boa quanto esta. Em diversas situações, a família pode ser considerada enferma, necessitando de terapia urgente, antes que as consequências da irresponsabilidade dos pais se transformem em prejuízo e desorganização no conjunto social. Dentro do ambiente familiar, nós encontramos hoje diversas dificuldades. Nós encontramos a violência, pessoas dependentes químicas, brigas, doenças, discussões. E tudo isso, quando se torna uma rotina, adoece a família por um todo. Os filhos presenciando aquelas discussões, aquelas brigas diariamente, como é que vão aprender? O que vão fazer a partir desse aprendizado? Porque o exemplo que estão tendo é negativo. Como esperar uma conduta assertiva se eu tenho maus exemplos? Preciso, como pai, como mãe, como responsável por uma criança, por um adolescente, dar bons exemplos. E às vezes isso também demanda sacrifício
dos pais. Porque ele poderia estar em outra atividade, mas é uma escolha, é uma opção. E entra a nossa responsabilidade. Responsabilidade essa que já deveria ter surgido bem mais cedo. A pressa pela fruição de todas as sensações possíveis apresenta-se na condição de meta que deve ser alcançada a qualquer preço, para não se perder a oportunidade de viver bem, quando o ideal seria bem viver. Viver bem é viver com as coisas do mundo. Muitas vezes pensamos que a vida é isso. É desfrutar de tudo que recebemos. Somos merecedores. E desde muito cedo nos entregamos a festas, a bebidas, aos prazeres, esquecendo-nos que nós somos espíritos. Que um dia esse corpo que está aqui será deixado pelo nosso espírito. A preocupação é bem viver, é adquirir uma bagagem espiritual, moral, que me permita viver em ambientes mais salutares no mundo espiritual, aonde eu não precise ter vergonha dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do que eu sou. A vida, queridos amigos, queridas amigas, nos permite isso. Reflexionarmos sobre o que estamos fazendo hoje. Estamos agindo conforme o nosso desejo? E eu vejo isso seguidamente. Pessoas com 50, 60, 70 anos, decepcionados com a vida que tiveram, querendo fazer diferente. E a oportunidade é a todo instante. Chico dizia que não se pode voltar atrás e iniciar novamente. Mas, de agora em diante, o que eu posso fazer para modificar aquilo que estou fazendo? Ser diferente. Ser mais produtivo. Os jovens atiram-se nos emaranhados processos de busca do deleite sem qualquer freio, enquanto os adultos apresentam os primeiros sinais de cansaço, tentando renovar programas em favor de novas satisfações, ao tempo em que os velhos, ante tantas facilidades que não fruíram antes, em razão dos preconceitos e dos limites impostos na época, deprimem-se, lamentando o que consideram haver perdido. Esta mensagem, esse recorte, né, de Joana, ela traz a possibilidade de todas as gerações reflexionarem. Casamentos que não dão certo. Ok, a separação. Mas a gente vê constantemente pessoas que passam pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, sem se perguntarem por que meus relacionamentos não estão dando certo. Aonde está o erro? E ficam tentando. E às vezes trazendo ao mundo filhos aos quais não darão atenção, não darão carinho e não darão amor. E como é que serão esses filhos quando se tornarem adultos? Idosos, muitas vezes, que são explorados pelos filhos,
quanta violência é cometida contra o idoso. Às vezes recebe a sua aposentadoria, repassa para os filhos e mora ou se esconde num cubículo nos fundos de casa. Jesus nos ensinou a amar. Será que estamos verdadeiramente nos dedicando a aprender a amar o semelhante? Muitas vezes nós não aprendemos sequer a nos amar e provocamos danos a nós mesmos. A paternidade, assim como a maternidade, deve ser responsável, consciente do significado da união, por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes, não pensando nas suas consequências quando ocorre a concepção de seres não desejados. Logo se pensa em recorrer ao aborto. Nós temos a oportunidade de sempre pensar e agir conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso entendimento. Mas muitas vezes, em virtude dos prazeres da vida, nós esquecemos, gerando dor e sofrimento. O aborto, que campeia não só no nosso país, mas no mundo inteiro, diz muito desta irresponsabilidade. A doutrina, ela aborda nos itens, nas questões 3, 5, 7 a 360, a questão do aborto, a responsabilidade. Mas a reflexão na noite de hoje é esta responsabilidade, evitando chegar a essa situação. Será que tomamos todas as providências? Tomamos todos os cuidados? Ou isso não importa? Elemento fundamental na educação, a orientação religiosa à família torna-se inadiável. O indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos, emocionais, do que aquele que não a tem. E a doutrina espírita, ela é pródiga nesta questão. Através da fé raciocinada, ela nos questiona, nos faz pensar as nossas atitudes. Por que cremos? Por que cremos em Deus? Por que amar? Faz sentido? Por que nós fomos criados? A religião, ela nos auxilia esta formação, dando-nos a responsabilidade, fazendo que possamos pensar as nossas atitudes com consequências. E muitas vezes, nos afastando da religião, achamos que está tudo certo. Vamos evitar a reencarnação. Mas a doutrina coloca as consequências das nossas atitudes. Somos responsáveis pelo que fazemos hoje. Vamos colher isso em outro momento. E a ciência vem dizer constantemente nos últimos anos da importância da religiosidade. Trabalhos científicos têm sido elaborados nesse sentido, de mostrar que a espiritualidade é importante, é fundamental para o bem-estar físico e psicológico do ser humano.
É a ciência que está dizendo que a pessoa que tem uma prática religiosa, que tem um fundamento da espiritualidade, ele consegue melhor superar as suas dificuldades. E se dentro da família essa religiosidade estiver presente, quão vantajoso será para os filhos? Não aquilo imposto, mas poder ter um momento de conversa com os filhos, com a família. Essa também é uma proposta do Evangelho no lar. Ter um dia na semana em que possa reunir toda a família, sem brigas, sem discussões, falar dos problemas que afetam a família. As questões que estão ocorrendo ali dentro. As dúvidas, a sexualidade, as drogas. Desta forma, estaríamos evitando que a família adoecesse. E vemos na sociedade o resultado desta família adoentada. Uma sociedade também adoentada. Viver em família, queridos amigos, é uma necessidade. O espírito nasce e ele precisa, nasce com um corpo físico e precisa ser cuidado. Quem é que vai cuidar? Quem é que assume essa responsabilidade? São tantas reflexões que esta obra traz, que a gente poderia ficar argumentando por muito tempo. Mas eu quero trazer, para finalizar, uma passagem em que Jesus fala sobre a família. Estava ele dentro de uma casa, a casa estava cheia, e chega um discípulo e diz para ele: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Jesus, olhando para as pessoas que ali estavam, diz: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando mais uma vez, disse: Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é meu irmão, esta é minha irmã ou minha mãe. Ele está dizendo que todos nós pertencemos à mesma família, que estamos no mesmo caminho e temos o mesmo objetivo: aprender a amar. E a família é este primeiro ambiente aonde vamos desenvolver esse sentimento. Talvez alguns, no processo reencarnatório, está experimentando as primeiras encarnações e tem dificuldades de compreender o que é isso, que sentimento é este. Mas quando a gente adquire o esclarecimento, que sabe o objetivo da vida e a necessidade de cumprirmos com as leis de Deus, estarmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, viver em família não é pesado. É uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, e que muito facilitará
o nosso processo vindouro é encarnatório. Família. Talvez não tenhamos aquela que gostaríamos, mas estamos plantados, como disse na semana passada a nossa palestrante, estamos plantados no local aonde é necessário, aonde melhor vamos desenvolver. Que possamos aproveitar deste ambiente familiar, que possamos aprender a ter uma convivência harmônica, que possamos exemplificar para outros, mostrando a paciência e a resignação do que é viver em família. Agradeço a paciência e a atenção de todos, desejando muita paz e uma excelente semana. Que assim seja.